Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, dia 28 de abril de 2024. Estou gravando hoje, pois ontem não tive tempo de gravar. Eu tive que visitar um amigo de mais de 50 anos que nos conhecemos, e ontem foi o seu aniversário, e eu passei boa parte do dia ontem com ele. Cheguei em casa já tarde da noite. Então esse foi o motivo de não ter gravado ontem. E hoje eu quero trazer uma palavra, uma pérola para o nosso entendimento. E eu quero ler aqui na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 10, 11 e 12, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos as mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Estava acontecendo ali em Corinto algo que havia chegado ao conhecimento do apóstolo Paulo. Então ele escreve essa epístola ou carta àqueles irmãos que ali estavam. Paulo percebia, ao tomar conhecimento, de que não estava havendo uma unidade entre eles. E sim, havia divisões. E isso começou a preocupar o apóstolo Paulo, pois ele era um apóstolo que recebera do Cristo ressuscitado toda a doutrina, recebera toda a revelação. E ao perceber que estas coisas ocorriam ali, lhe trazia uma preocupação. Então ele resolve dar o entendimento aos irmãos que ali estavam acerca do que estava ocorrendo. Ele diz: a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. As sinagogas são terríveis. Esses lugares que eles chamam de igreja, esses templos religiosos, ocorrem essas mesmas coisas que ocorriam no dia de Paulo dentro desses lugares. Eu me lembro que alguém me perguntou assim: você não sente falta de tomar ceia, porque ceia é comunhão entre os irmãos? Você não sente falta de frequentar esses lugares onde nós temos comunhão uns com os outros? O que menos existe dentro desses lugares é comunhão entre uns e outros. Muitos ali nem se conhecem, dependendo da grandeza, do tamanho, do número de pessoas ali existentes. Sentam um ao lado do outro, muitas das vezes não sabem o nome, muitas das vezes nem se cumprimentam. Vão ali como religiosos que são cumprir ritos, cumprir deveres e obrigações, para serem vistos pelos seus líderes. Infelizmente é assim que muitos se comportam. Há grupos, subgrupos dentro desses lugares. Não se misturam. Existem panelas dentro desses lugares. Quando alguém faz uma festa, selecionam pessoas para que vá, nem todos, e vem falar de comunhão de uns para com os outros. Isso ocorria também em Corinto. Paulo diz assim: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, de Cefas, de Apolo, de Cristo. E ele pergunta aos irmãos ali: porventura está ele dividido? Não é um só corpo com muitos membros? Uma unidade? Todos
têm a mesma importância, com funções diferentes. Mas não é assim que eles viam lá na igreja de Corinto, e é assim também que eles não veem nesses lugares que eles chamam de igrejas. O tema é um organismo vivo, não tem governo humano, somos espirituais e não carnais. Esses lugares não passam de instituições, como muitas outras instituições existentes, onde tem normas, regulamentos, estatutos, e tem um homem que se diz revestido de uma autoridade espiritual sobre a vida dos que ali estão. E essas pessoas são submissas a eles, vivem debaixo dos seus preceitos, dos seus achismos, e elas os veneram, os têm por apreço, como se eles fossem um ungido de Deus, um profeta, um anjo dessa tal suposta igreja. É assim que ocorre, é assim que acontece. A igreja, ela não é física, ela é espiritual. O apóstolo dos gentios diz assim: como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, mesmo assim, sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito, Paulo diz à igreja de Cristo: pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Assim sendo, todos nós somos corpo de Cristo. Paulo diz, e cada um de nós individualmente, e membro desse corpo, assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro desse corpo está ligado a todos os outros. Não há um cabeça, não há um que se destaque mais do que o outro, não há um que tenha mais importância do que o outro. Somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. O Senhor é o Espírito. Ele é o Senhor de todos. É a Ele que nós nos submetemos como filhos de Deus, que somos tão somente guiados e dirigidos por Ele. A mesma consideração que temos para com cada irmão, temos também para com esses supostos líderes espirituais que se intitula alguma coisa sobre a vida das pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ou aos romanos, no capítulo 12, versículos 4 e 5, ele diz: assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, que eu falei ainda há pouco. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aos Efésios, Paulo escreve: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual fomos chamados é uma só. Está lá no capítulo 4, no versículo 4. Aos Colossenses, Paulo diz assim: eu me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de quem? De Cristo, em favor do seu corpo,
E de qual corpo que Paulo estava se referindo? A igreja. A igreja que é espiritual. Ela não é física. E o Senhor é e o Espírito é o Senhor dessa igreja. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Você odeia o seu próprio corpo? Não. Tanto que você não esquece de alimentá-lo. Você levanta, você procura logo tomar o seu café da manhã. Ao meio-dia, uma hora você almoça, à noite você janta, sem falar em alguns alimentos que você come nos intervalos entre uma refeição e outra. Você cuida do seu corpo, porque você ama o seu corpo, como Cristo também faz com a igreja. Paulo estava dizendo isso aos irmãos de Corinto. Pois somos membros do corpo dele. Assim, concluímos. Paulo diz que ele é o cabeça. Ele é o Senhor. É a Ele que devemos nos submeter. Ela é espiritual. Ela não tem nada a ver com o físico. A igreja não. Ela não é uma organização. Ela é um organismo vivo. Ela não tem governo humano, ela não se submete a nenhum governo humano. Eles me perguntam volta e meia: você está pastoreando? Ou quem é o seu pastor? As pessoas se preocupam com isso. Elas querem ter um líder sobre as suas vidas, porque elas não entendem que a igreja é espiritual, que o Senhor é o Espírito. Eles não entendem isso porque o véu está posto, porque não tem o entendimento, porque não foram salvos na mente, porque são carnais, são alimentados com leite, são meninos, não cresceram como nós, que o véu foi tirado, o entendimento foi dado. Hoje somos adultos, somos espirituais, e por sermos espirituais, não somos carnais. Então, Paulo disse, é o cabeça, que é a igreja, que em tudo tem a supremacia. Colossenses 1:18. Quando a cada medida que realiza a sua função, cresce e edifica a si mesmo em amor. A igreja dele é invisível. A igreja dele é um organismo vivo. A igreja não tem governo humano. Ela tem a mente de quem a governa. Por isso que os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Não vive na prática das obras da carne. Não se sujeita à libertinagem, porque são espirituais. Porque é governado pelo Espírito, tão somente por Ele. É assim que somos guiados, é assim que somos dirigidos. Não nos sujeitamos aos homens, não os temos como senhores e pastores das nossas vidas, porque para nós há um só Senhor, um só pastor, um só Espírito, um só batismo. Isso quer dizer unidade. A unidade sempre prevalece para o louvor da sua glória. Quando isso se é entendido, quando isso se é compreendido, nós conseguimos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então fica aí esta palavra.
para uma reflexão. Somos um organismo vivo, sim. Não temos governo, não. Humano, não. Porque somos espirituais. Não somos carne e sangue. Não somos isto que as pessoas dizem ou pensam que somos. Nós somos um espírito revestido de carne e sangue. Não carne e sangue como um espírito, como a religião ensina, como a religião quer que nós sejamos. Deus é Pai dos Espíritos. Ele não nos vê na carne, como a religião nos vê na carne. Deus não nos vê no Espírito. Vale a pena refletir. Vale a pena fazer uma reflexão. Vale a pena pensar nisso. Vale a pena deixar de ser carnal. Vale a pena deixar de estar seguindo homens, de estar debaixo de fardos e julgos, de se submeter às suas supostas autoridades. Tire esses homens de sobre a vida de vocês. Vocês são filhos de Deus e, como filhos, tão somente devem ser guiados e dirigidos por Ele. O apóstolo Paulo, que recebeu toda a revelação do Cristo ressuscitado, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz: os filhos de Deus são espirituais. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Humanamente falando, quando estamos trabalhando em algum lugar, nós nos submetemos a uma autoridade humana, secularmente falando. Agora, espiritualmente, não. Não temos nenhum pastor sobre nós. Nós não somos ovelhas. Nós não somos servos de nenhum deles. Não aceitamos que eles tenham um rebanho em suas mãos. E como rebanho, somos ovelha. Não, nós não aceitamos isso. Porque somos filhos de Deus. Esta é a mais pura verdade. Verdade esta que muitos não querem aceitar porque são religiosos. Porque o véu está sobre o rosto, porque seguem o Cristo Nazareno, porque vivem antes da cruz, porque ainda não despertaram dentre os mortos para que fosse esclarecido pelo Espírito Santo, preferem seguir o entendimento dos homens, e eles tentam ainda contra-argumentar, justificando, usando textos fora de contexto, sem respeitar a época, sem respeitar pronomes, sem respeitar tempos verbais, para quem foi escrito, por quem foi escrito, para que foi escrito, em que época foi escrito. Não respeitam destinatário, não respeitam remetente, eles levam tudo para depois da cruz. Tudo ainda vai acontecer. Eles estão esperando uma série de acontecimentos. E passaram-se séculos e séculos, e séculos passarão. E esses acontecimentos não acontecerão, porque eles já ocorreram, porque tudo já aconteceu. Esta é a mais pura verdade. Então fica aí esta palavra. Você é um organismo vivo. Você não tem um governo humano sobre você. Você é espiritual. Os que têm são carnais. Beijo no seu coração, um forte abraço. Se gostou, divulgue e compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva. Faça comentário, dê um like. Eu não estou respondendo mais comentário, mas você pode responder por mim. Você que já tem a mente ativada, você que já tem um entendimento, você que não tem mais o véu sobre o rosto, responde a essas pessoas. Eu removo aqueles que vão para lá nos criticar. Porque vão lá alguns que tentam querer justificar a sua religiosidade. Eu vou e removo. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.